Olá pessoal, nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre volume de sólido de revolução e área de superfície de revolução. Para começar, a gente vai observar a região limitada pelas retas y igual a zero, que é o próprio eixo x, a reta x igual a y, que é essa reta aqui, e a reta x igual a 4, que é essa reta aqui. A região delimitada por essas três retas é essa região em azul. Agora, imagina que a gente gire essa região em torno do eixo x, ou seja, a gente gire o eixo x aqui, tá? O que vai acontecer? Cada ponto vai girar aqui em torno do eixo x, cada ponto vai... Ups, ficou muito certinho. Cada ponto dela vai girar em torno do eixo x, cada ponto vai girar em torno do eixo x. E vai gerar um sólido de revolução. E o sólido de revolução obtido, agora desenhado mais bonitinho, vai ser um cone, tá? Tá aqui a base do cone, tá aqui uma geratriz do cone, né? Agora, se a gente tem aqui o sólido gerar, a área, né? O retângulo delimitados pelas retas x igual a 0, que é o próprio eixo y, x igual a 1, que é essa reta aqui, y igual a 0, que é o próprio eixo x, e y igual a 3, que seria essa reta aqui, dando pra gente esse retângulo, tá? Se a gente gira ele aqui, ó, em torno do eixo y, a gente vai gerar esse cilindro aqui, né? Com essa base, e aqui, a gente tá vendo aqui a lateral do cilindro. Se a gente gira uma região, né, qualquer, a gente vai receber, né, a gente vai gerar um sólido de revolução. E o interesse nosso agora é entender como que a gente faz para calcular o volume desse sólido gerado pela rotação dessa região em torno do eixo x. Então, a gente vai procurar entender como que a gente vai fazer para calcular esse sólido, o volume desse sólido aqui. Imagine, então, que a nossa f de x seja uma função não negativa, contínua e definida de A até B. A gente vai fazer uma partição desse intervalo AB. O que seria isso? A gente vai picar assim, ó, separar o nosso intervalo AB em vários pedacinhos e obter esse delta xi, que seria aqui, olha, o comprimento desse intervalo xi menos xi menos 1. É o nosso delta xi, ok? Em cada intervalinho desses, a gente escolhe um ponto que a gente chama, no caso, de CI. A gente pega um pontinho CI pertencente a esse intervalo xi menos 1, xi. E a gente constrói um retângulo de base delta xi, nossa base é delta xi, e a altura desse retângulo vai ser aqui, ó, f de CI. Agora, se a gente fizer esse retângulo aqui rotacionar ao redor do eixo x, a gente vai obter um sólido de revolução, tá? O volume dele é o que? Vai ser a área da base. Tá aqui a base dele, que é uma circunferência, vezes a altura. Qual que é a altura? É delta xi. Como que a gente calcula o volume desse sólido? O volume desse sólido é a área da base vezes a altura. A base é uma circunferência. A área dela é πr ao quadrado. Mas quem que é o raio desse círculo aqui? O raio desse círculo aqui é exatamente o nosso f
de CI, ok? Então, olha só, a área da base vai ser π vezes, quem que é o raio? F de CI ao quadrado, vezes a altura. Quem que é a altura desse sólido aqui? A altura desse sólido é exatamente o nosso delta xi, vezes, então, delta xi. Como a gente fez uma partição de N intervalos aqui, vamos supor aqui assim, ó, que a gente tem aqui, ó, N retângulos desse tipo. N, tá? Retângulos desse tipo. O volume gerado pela rotação de todos esses N retângulos vai ser um somatório do seguinte tipo. Então, o volume desses N retângulos vai ser o somatório de N variando de I variando, desculpa, de 1 até N, do volume de cada um desses sólidos. O volume de cada um desses sólidos é dado por π vezes F de CI ao quadrado vezes delta xi. E isso dá pra gente uma aproximação, um valor aproximado do volume do sólido gerado por essa figura inicial aqui. Agora, como que a gente vai fazer para chegar daqui para cá? A gente vai se aproximar cada vez mais do valor do volume desse sólido à medida que a gente for aumentando o número dessas partições. Concorda comigo? Cada vez que eu aumento o número de retângulos que eu divido, o meu erro diminui, minha aproximação fica melhor. Agora, se eu mandar esse N aqui para infinito, eu vou ter que o limite desse valor aqui, de Vn, vai me dar exatamente o volume do sólido que eu estou procurando. Mas o que é mandar esse N para infinito? Se eu estou mandando esse N para infinito, ou seja, se eu estou particionando o meu intervalo infinitas vezes, eu estou mandando o meu delta xi para zero, viu? Estou mandando o delta xi para zero. Então, eu vou procurar o limite dessa expressão quando o delta xi for para zero. E assim a gente obtém a seguinte definição. Se y igual a f de x, uma função contínua e não negativa no intervalo AB, e R for a região sobre o gráfico dessa função f de A até B, então o volume do sólido T gerado pela rotação desse R, né, do gráfico em torno do eixo dos x, ele vai ser dado pelo limite quando o delta xi tende a zero de π vezes o somatório dessa função, f de CI ao quadrado delta xi. Quando essa soma aqui que aparece é uma soma de Riemann, a gente já viu ela, da função f de x ao quadrado. Agora, como f é contínua, de acordo com o que a gente supôs aqui em cima, o limite vai existir e, pela definição da integral definida, a gente vai ter que esse limite vai ser igual à integral de f ao quadrado de A até B. Então, utilizando a definição de integral definida, a gente vai conseguir calcular o volume do sólido gerado pela rotação do gráfico de qualquer função contínua ao redor do eixo x. E também, olha, vão ter algumas variáveis. Então, por exemplo, qualquer que seja a função, uma função assim, uma função assim, uma função assim, se a gente rotacionar ela ao redor do eixo x e gerar um sólido de revolução através dessa fórmula, a gente vai conseguir calcular o volume do sólido gerado. E agora, se a nossa função, a gente falou se a função f for positiva, e se ela for negativa para alguns pontos de AB, o que vai acontecer? Observa que nessa letra A aqui, a gente tem a função que ela é positiva aqui até esse ponto e negativa dali para frente. Se a gente tomar o módulo da função para a gente cair na definição que a gente fez, a nossa função fica assim, o sólido gerado fica desse jeito.
Só que observa que se a gente gerar um sólido dessa função aqui, ou dessa função B aqui, da função A ou da função B, a gente vai obter o mesmo sólido C. E por que que acontece isso? Porque na nossa fórmula lá, para encontrar o volume, a nossa função, ela tá ao quadrado. Então, a nossa f de x, ela tá ao quadrado. Então, não importa se a f é positiva ou negativa, o módulo dela for ao quadrado, vai ser igual à própria f de x ao quadrado. Por isso que essa função aqui vai dar pra gente o mesmo resultado quando a gente jogar aqui na fórmula do volume do que essa função aqui, que não é sempre positiva. Segundo caso é se essa região R ela estiver entre o gráfico de duas funções, por exemplo, a função f de x e g de x, de A até B, como nessa figura aqui embaixo. Então, se a gente tem essa função aqui e a gente gira ela ao redor do eixo x, o que que vai acontecer? A função f de x vai gerar pra gente um sólido. Vou ver se vocês conseguem imaginar, um sólido bem maiorzão. A função g de x vai gerar um outro sólido um pouquinho menor aqui por dentro. Então, calcular o volume do sólido gerado só por essa região é a mesma coisa que a gente calcular o volume do sólido gerado pela f de x menos o volume do sólido gerado pela g de x. No final das contas, a gente vai cair aqui nessa fórmula de volume, que o volume gerado pela rotação dessa região vai ser a diferença do quadrado das duas funções. Um terceiro caso é que, se ao invés da nossa função girar ao redor do eixo x, ela girar em torno do eixo y, não tem problema nenhum, desde que essa curva possa ser escrita em função de y. Então, a gente só vai substituir a nossa fórmula e fazer a integral em função de y para obter o volume do sólido gerado ao redor do eixo y. Então, a gente só vai mudar a variável que a gente vai estar trabalhando. Uma outra questão que aparece também é o caso em que a rotação se efetua ao redor de uma reta paralela a um dos eixos coordenados. Então, agora eu não estou mais girando ao redor do eixo x, não é isso que está acontecendo. Eu estou girando ao redor de uma reta que ela é paralela ao eixo x. Nesse caso, é a mesma coisa, eu calcular o volume do sólido gerado pela rotação dessa região ao redor da reta L, é a mesma coisa que eu transladar toda essa região aqui para cima do eixo x e rotacionar depois. Então, como que eu faço para transladar essa função para cima do eixo x e cair na mesma fórmula que a gente já conhece? Eu pego a função f de x e subtraio dela o valor L. Então, como que eu translado essa região todinha para ela encostar aqui no eixo x e esse giro acontecer aqui em cima do eixo x. A mesma coisa é se a minha revolução for ao redor da reta x igual a m, que seria essa reta aqui. Se eu estou girando aqui ao redor da reta m, para eu calcular o volume do sólido gerado, eu trago toda a minha função, toda a minha região aqui para cima do eixo y, subtraindo o m de toda a função g de x. E obtenho, então, o volume do sólido gerado pela essa função g de y ao redor da reta m. Vamos, então, aos exemplos. Essa região R, delimitada pela curva y, igual a π, a 1 sobre 4x ao quadrado. Então, a gente tem aqui, olha, essa função aqui. Temos essa função aqui. O eixo x, e as retas x igual a 1, essa reta, e a reta x igual a 4. Então, a gente pega aqui essa região delimitada e gira ela ao redor do eixo x.
Aí a gente obtém esse sólido de revolução aqui. Queremos calcular o volume dele. Então, a gente já sabe que o volume desse sólido de revolução vai ser π vezes a integral dos limites de integração. Dos limites de integração é o início do sólido até o final do sólido, é de 1 a 4. De 1 a 4, a função que está girando, qual função que está girando? 1 sobre 4x ao quadrado é a função toda ao quadrado dx. Tá aqui a integral definida, que vai nos dar o volume daquele sólido, e fazendo as contas, a gente obtém aqui 1023 sobre 80 π unidades de volume. Outro exemplo imagina que a gente pega essa função y é igual a 1/4 de 13 menos x ao quadrado, então tá aqui, olha, essa função aqui. E imagina que a gente pega aqui a reta y igual ao meio de x mais 5, que é essa reta aqui. A gente quer agora a região delimitada por essas duas retas, girar ela em torno do eixo x e calcular qual que é o volume do sólido de revolução gerado pela rotação dessa região ao redor do eixo x. Vai ser a função azul menos a função vermelha dentro da nossa fórmula de volume. Então, vamos lá. O volume dessa região, né? Então, aqui tem toda uma região. Vai ser π vezes a integral. Quais são os nossos limites de integração? Eu vou ter que ver aqui, ó, a interseção dessas duas retas e dessa curva, né? Então, vai de menos 3 até 1. Vai de menos 3 até 1. É a primeira função, é a de cima menos a de baixo. Então, vai ser 1/4 de 13 menos x ao quadrado. Tudo isso ao quadrado, menos a segunda. 1/2 de x mais 5, tudo isso ao quadrado dx. Lembrando, por que é cada uma das duas ao quadrado? Porque é como se eu calculasse o sólido gerado pela rotação, pegasse o volume do sólido gerado pela rotação dessa região azul e subtraísse o volume do sólido gerado pela rotação dessa região vermelha, obtendo, então, o volume do sólido gerado só pela região amarela, ok? Temos aqui, então, a integral, que vai nos dar o volume, fazendo as contas. Observa que nessa matéria, a gente só vai procurar curvas das quais a gente tenha métodos ou tenha estudado métodos para calcular a integral, ok? Esse método de cálculo pode ser feito para uma função qualquer, mas às vezes se a gente não tem técnica suficiente para a integral dessa função, a gente vai não utilizar a nossa técnica e ficar mais tempo preocupado como integrar. Então, a gente está pegando só funções que a gente conhece, a integral, para poder praticar o cálculo do volume. O terceiro exemplo aqui, a gente quer calcular o volume do sólido gerado pela rotação em torno do eixo dos x. Então, eu estou pegando essa região descrita pela função seno de x e o eixo x, do intervalo de menos π até 3π sobre 2. Lembrando, né, que numa das observações a gente viu que não tem problema se a função assume valores negativos, porque quando a gente eleva ela ao quadrado, é a mesma coisa que a gente estivesse calculando aqui a rotação da função módulo, tá bom? Que foi de onde a gente tirou a definição do volume, funções positivas. Então, o volume desse sólido gerado aqui vai ser igual a π vezes a integral, os limites de integração, de menos π sobre 2 até 3π sobre 2, da nossa função seno de x ao quadrado dx. E tendo aqui, né, a integral definida que nos dá o volume do sólido que a gente procura, a resposta vai ser
π ao quadrado unidades de volume. O quarto exemplo, ele quer, né, a região limitada pela parábola y igual a x ao cubo. Então, a gente tem aqui y igual a x ao cubo e o eixo dos y, aqui o eixo dos y. Essa região limitada, a gente rotaciona ela ao redor do eixo y e obtém aqui esse sólido de revolução. Então, esse sólido de revolução aqui, ele vai ser tal que o volume dele vai ser igual a π vezes a integral. Agora, quais são os limites de integração nesse caso? Não vai daqui até aqui. Lembra que a gente, para olhar os limites de integração, a gente tem que olhar para essa figura. E a gente está girando ao redor agora do eixo y. Então, os nossos limites de integração, eles vão estar aqui, ó, no eixo y, viu? Então, ele vai de 0 até 8. Vai de 0 a 8. Quem que é a nossa f de x? Não é f de x, né? A gente está girando essa região ao redor do eixo y. Então, a gente tem que pegar essa função e escrever ela em função a x em função de y. Então, vai ser x igual a raiz cúbica de y. Então, é essa função que a gente vai usar. Então, vai ser raiz cúbica de y ao quadrado dy. E tá aqui, olha, a nossa integral definida, que vai dar pra gente o volume que a gente procura. Fazendo as contas, a gente obtém 96π sobre 5 unidades de volume. Tá aqui o nosso quinto exemplo. A gente tá aqui com uma região delimitada pela curva y igual a 1 sobre x. Então, é essa curva aqui. A gente tá com a reta y igual a 4, essa y igual a 4, e a reta x igual a 4, que é essa reta aqui. Então, a gente obtém essa região aqui de verde. E a gente tá girando ela ao redor da reta y igual a 4. Então, a gente tá girando a gente quer girar essa região aqui. Lembra que a gente subtrai esse valor aqui da função, como que translada a função para cima do eixo x para usar o cálculo de volume que já é conhecido da gente. Então, trazer cada ponto dessa região para cima do eixo x é subtrair 4 unidades de cada um desses pontos. O que vai acontecer se a gente subtrair 4 unidades de todos esses pontos? A gente vai trazer toda essa região verde para essa posição aqui do plano cartesiano. Concorda comigo? Só que tem problema ela tá abaixo do eixo x? Não tem problema ela tá abaixo do eixo x, porque a gente vai levar ela ao quadrado e o volume, o sólido gerado pela revolução dessa região ao redor do eixo x vai dar pra gente o volume do sólido que a gente está procurando. Então, veja bem, o volume desse sólido aqui que a gente está procurando vai ser dado por 1 sobre, vai ser dado por π integral. Quais são os limites de integração? Aqui, olha, deixa eu apagar porque eu desenhei desde o 0, mas não é bem isso, não. Vamos apagar tudo que a gente escreveu no gráfico aqui. A interseção, aqui, olha, de y igual a 1 sobre x e y igual a 4, vai ser esse sisteminha aqui. Y igual a 1 sobre x e y igual a 4. A interseção dessas duas retas vai dar quando y for igual a 4. E eu vou pegar isso daqui e vou substituir na equação de cima. Vai ficar 4 igual a 1 sobre x, ou seja, vai ficar x igual a 1/4. Por isso que aqui, essa interseção está sendo bem onde x é igual a 1/4 e até 4. Então, os limites de integração vai ser de 1/4 a 4. E qual que vai ser a função? Vai ser 1 sobre x menos 4, tudo isso elevado ao quadrado dx. Então, dessa função aqui, né,
aqui, ó, de 1/4 até 4, 1 sobre x menos 4 ao quadrado, a gente vai obter o volume da região do sólido de revolução, ao redor da reta y igual a 4. Agora, se a gente tomar essa região aqui, olha, ela é delimitada por essa parábola aqui, que tá em função de y, tá? E a reta x igual a menos 1. Então, olha só, a gente, ao invés, né, pode pensar desse jeito, né? A gente vai chegar essa região todinha para cima do eixo y. Então, a gente vai somar uma unidade para ela, uma unidade a cada um dos pontos dela para trazer ela para cá, um pouquinho para cima. Trazer ela para cima. Mas a gente nem precisa raciocinar isso, porque, olha, se a gente jogar direto na fórmula, olha o que vai acontecer. O volume desse sólido vai ser π vezes a integral. Olha que eu tô aqui, ó, em função de y. Então, eu tenho que olhar e tô girando ao redor do eixo, ó, tô girando ao redor de uma reta menos 1 que tá paralela ao eixo y. Então, eu tenho que olhar esses limites de integração daqui até aqui. Então, eu tô indo de menos 2 até 2, tá? Tá aqui meus limites de integração. De f de g de y, né? Quem que é minha g de y? 1/2 de y ao quadrado mais 1. Agora, olha, a fórmula era menos L, onde L era o valor dessa reta paralela aqui, olha, tá? Reta constante igual a L. Então, aqui no L, a gente coloca o menos 1. Então, olha como é que vai ficar. Menos 1. Tudo isso ao quadrado dx. Vai ficar, então, π integral de menos 2 até 2. 1/2 de y ao quadrado mais 1. Menos com menos dá mais. Então, no final das contas, foi o raciocínio que eu fiz. Eu tô somando uma unidade para poder subir com toda essa região, para ela conseguir ficar aqui em cima do eixo y. Tudo isso ao quadrado dx. Tá aqui, né, olha. Tá aqui, né, ó. Fazendo essas contas, a gente obtém que o volume daquele sólido de revolução é 448 π sobre 15. Agora, a gente vai falar da área de uma superfície de revolução. Observa que, até agora, a gente estava tratando de a área de uma região. Então, a gente girava em torno do eixo x ou do eixo y, ou de alguma reta aqui, toda essa região que tá aqui riscada, rabiscada. Isso gerava um sólido. Então, era como se esse objeto gerado, ele fosse sólido, como não, né? O objeto gerado por a rotação desta área aqui riscada é um objeto sólido, um objeto maciço, né? Só que agora a gente está tratando não mais de rotacionar uma área toda. A gente vai rotacionar somente, apagando assim, vai rotacionar somente essa linha aqui. Quando a gente rotaciona somente essa linha, a gente fica só com uma casquinha aqui por fora. Por isso que, nesse caso, a gente está tratando de encontrar uma área, né, de uma superfície. Então, como a gente está só com a casquinha, ou seja, só a superfície desse objeto aqui, o nosso interesse agora é procurar área. Então, quando a curva plana gira em torno de uma reta no plano, então a curva lá, uma função, girando em torno de uma reta, por exemplo, o eixo x, ela vai obter uma superfície de revolução. Então, tá só a superfície, tá? Não o objeto inteiro, não. Vamos considerar o problema de determinar a área dessa superfície de revolução quando uma curva C
de equação y igual de x com x no intervalo AB girar em torno do eixo x. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem aqui uma curva, tem aqui essa curva plana porque ela tá aqui no plano XY, né? A gente vai particionar o intervalo AB, no qual a curva está definida, em N partições. E a cada uma delas, a gente vai ligar aqui em cima, tá bem? Observando que a gente vai ter aqui o delta xi igual a xi menos 1, como a gente já fez das outras vezes. Agora, girando essa curva sobre o eixo, em torno do eixo x, o que a gente vai obter? A gente vai obter aqui, olha, essa superfície de revolução. Então, como que a gente vai fazer para calcular a área dessa superfície aqui? A área dessa superfície, quando a gente tem aqui, olha, pronto, tem essa superfície aqui, ó, pra gente calcular a área dela, ela é dada por a soma dos raios das bases, né? Então, é o raio maior mais o raio menor vezes esse tamanho aqui, que a gente vai chamar de D vezes π. Então, ó, é D que multiplica R grande mais R pequeno vezes π. Agora, então, ó, a área dessa superfície I aqui vai ser π vezes raio menor, primeiro raio aqui, que é f de xi, tá? Esse raio aqui, né, olha, que tá um x, desculpa, xi menos 1, né, aqui, ó, mais f de xi, que é o maior raio aqui, ó, vezes d. Quem que é d? O d eu vou chamar aqui, ó, é esse cara aqui, eu vou chamar ele de delta SI, ok? Esse cara aqui tá aqui fora. Eu vou multiplicar e dividir por 2, tá bem? E eu vou ver que o quê? F de xi mais F de xi menos 1 dividido por 2 é nada mais, nada menos que a imagem do ponto médio aqui, ó, tá bom? Então, vai existir um certo CI, tal que f de xi menos 1 mais f de xi vai ser sobre 2 vai ser igual ao f desse CI. Deixa eu apagar um pouco de coisa aqui, ó, só pra gente entender isso de novo. Eu tô aqui com f de, isso daqui, né? F de xi menos 1 mais f de xi sobre 2 é esse ponto médio aqui. Então, eu vou pegar um CI, que tá entre xi e xi menos 1, e essa média aqui vai ser exatamente a imagem desse f de CI. Então, aqui tá o meu f de CI. Substituir aqui. E o que isso vai dar? Esse delta de SI aqui, olha, a gente consegue calcular quanto que vale essa distância aqui, olha, fazendo o cálculo da distância de 2 pontos no plano cartesiano. A gente já fez isso, né? É um teoreminha de Pitágoras. É xi, o delta SI, é esse cateto aqui ao quadrado. Quem que é esse cateto? É exatamente o delta xi ao quadrado, mais esse cateto ao quadrado. Quem que é esse cateto ao quadrado? É essa diferença aqui ao quadrado. Concordam comigo? Olha, amarelinho. Delta xi aqui, a diferença de f de xi e f de xi menos 1. Raiz dele, né? O teorema de Pitágoras é
quadrado da hipotenusa, o quadrado desse lado aqui e o quadrado desse lado aqui, ok? Agora, outra questão. Quem que é esse f de xi aqui, menos f de xi menos 1? A gente novamente vai usar o argumento do teorema do valor intermediário, tá? Vai existir um certo DI nesse intervalo, tal que eu consigo essa expressão aqui. Tal que f de xi menos f de xi menos 1 vai ser igual a f' de DI, xi menos 1. Mas quem que é xi menos 1 é o delta xi. Reescrevendo o delta SI, a gente tem o quê? Quem que é esse aqui é delta xi. Quem que é esse aqui é o delta x, f de xi menos 1. Eu vi que é f' de DI vezes delta xi. Coloco o delta xi em evidência. Como ele tá ao quadrado e dentro da raiz, ele sai para fora aqui. Então, fica raiz de 1 mais f' de DI. Substituindo agora esse delta SI nessa expressão aqui, olha, vou substituir o delta SI aqui, a gente vai obter o seguinte, que a área de cada uma daquelas figuras de revolução, daquela superfície de revolução, é 2πf de CI vezes delta SI. Quem que é delta SI? Raiz de 1 mais f' de DI ao quadrado, delta xi. Agora, aquele mesmo esquema a gente faz, né? A área da superfície toda, ela vai se aproximar por esse somatório aqui. E, cada vez que n cresce, eu mando delta xi, né? Cada vez que eu faço a partição do intervalo AB com um número maior de intervalos, mais eu aproximo a área que eu estou obtendo, a área da superfície que eu estou obtendo com a revolução desses segmentos que eu estou fazendo. Mas à medida que eu aumento o número, o que eu estou fazendo com o delta xi? Eu estou mandando ele para zero. E eu vou chegar exatamente na área que eu estou procurando quando eu fizer o limite do delta xi indo para zero. Quando eu tiver esse intervalo tão próximo que eu consigo chegar aqui na minha definição. A área da superfície vai ser o limite quando o delta xi vai para zero, tá bem? E esse daqui não é exatamente uma soma de Riemann, porque aqui eu tenho tenho CI e DI, mas é possível provar que esse limite aqui vai dar exatamente a integral de A até B de f de x raiz de 1 mais f' de x ao quadrado. Vamos aos exemplos. Calcular a área dessa superfície aqui de revolução. A área dessa superfície de revolução, ela vai ser dada, aqui ó, 2π vezes a integral. Quais vão ser os meus limites de integração? Olha só, ele quer x variando entre 1/4 e 4. Então, ó, de 1/4 até 4, quem que é a minha curva aqui? A minha curva que eu vou rotacionar é y igual a 4 vezes raiz de x. Então, ó, é f de x, 4 vezes raiz de x, que multiplica raiz de 1 mais f' de x ao quadrado. Quem que é f' de x? F' de x é a derivada disso daqui. Derivada de 4 vezes x elevado ao meio. Isso é igual. Coloco o meio para frente. X elevado a menos 1 meio. Isso daqui é igual a 1 sobre 2 raiz quadrada de x. Então, vai ficar aqui raiz de 1 mais f' de x ao quadrado. 1 sobre 2 raiz de x ao quadrado dx. Isso daqui vai ser igual a 2π integral de 1/4 a 4 de 4 raiz de x, que multiplica raiz de 1 mais
1 sobre 4x dx. Fazendo os cálculos dessa expressão aqui, a gente obtém qual é a área daquela superfície de revolução. Outro exemplo aqui, a gente está rotacionando essa curva x igual a y ao cubo ao redor do eixo y. Então, a gente vai ter que fazer uma função de y. A gente tem aqui uma certa g de y igual a y ao cubo. E os nossos limites de integração é y variando de 0 a 1. Então, a área dessa superfície de revolução vai ser igual a 2π integral de 0 a 1 de g de y, que multiplica a raiz de 1 mais g' de y ao quadrado dy. Isso daqui é igual a 2π integral de 0 a 1 y ao cubo vezes raiz de 1 mais. Quanto que é g' de y? É igual a 3y ao quadrado. Agora, g' de y ao quadrado é igual a 9y à quarta. Então, mais 9y à quarta dy. Resolvendo essa expressão aqui, né? Tá aqui, ó. Primeiro, ele fez o cálculo da integral indefinida, tá? Que é só essa parte aqui, olha, tá bom? Desculpa aqui. Sem os limites de integração. Então, calculando a integral indefinida, que é essa daqui, chegamos nesse valor. E depois, para calcular a área, a gente calcula, né? Fica 2π sobre 54, 2π que já era da fórmula do cálculo de área. Colocando agora os limites de integração, a gente obtém o valor da área dessa superfície de revolução. Então, é isso, pessoal. Um abraço, continuo à disposição para qualquer dúvida. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.